Tá, mas e como que a pessoa que quer empreender, imagina que quem está nos assistindo, a pessoa trabalha como CLT e ela quer montar o negócio dela, quer abrir o negócio dela. Então nós estamos falando aqui que além de ela perder aquilo que é uma segurança, que é o salário dela, estar investindo em um novo negócio, ela tem que ser boa, ou aprender a liderança, aprender a ler indicadores, Sim, aprender, ou seja, uma série de competências que ela tem que sim. desenvolver. Então, como que ela vai lidar com tudo isso? Porque Ó, ela tá no começo, não tem clientes, não consegue pagar alguém, uma pessoa que saiba, um consultor, alguém para estar ali e estar auxiliando. Então, como que é o emocional dessa pessoa? Como que ela vai lidar com tudo isso? sim. Veja só. Primeira coisa, quem quer abrir um negócio tem que entender de produtividade. Produtividade significa como que situações eu preciso ser mais produtivo. Só que aqui é uma falha assim. Muita gente confunde viver ocupado com estar sendo produtivo, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Produzir é estar com uma ocupação que está levando você à vida que você quer, ao número que você quer, ao resultado que você quer, à meta que você quer. Se isso está acontecendo, está te tomando tempo, ok, você está ocupado com uma ocupação produtiva. Se isso não está acontecendo, você está comprando um monte de demandas que não deveria estar. Então, quando isso está acontecendo, vem a segunda coisa que o empreendedor tem que aprender, que também, quando você vai estudar produtividade, você aprende, que é a gestão de tempo. Gestão de tempo tem uma base assim, muito simples, mas que não é na prática também fácil do empreendedor fazer, que se chama tríade do tempo, né? A tríade do tempo é o seguinte, é você pegar toda e qualquer tarefa que você tem e você dividir entre importante, urgente e circunstancial. Qual é o problema? A maioria do tempo do empreendedor ele fica no circunstancial, no que ele deveria estar quase que não dando Descartando. bola. Não vou dizer tudo, mas deveria falar de deletar, né? Aí, o segundo maior parte do tempo que ele fica no urgente. O urgente é algo que era importante, não foi feito na hora, você tem que fazer. Então, veja que o que é importante, às vezes, é aquilo que é importante para o negócio, a prioridade para o resultado do dia, a prioridade para o resultado da semana, está na terceira opção de prioridade. Então, isso acontece muito, muito. Então, o exercício do empreendedor é ter sempre foco no que? No que importa para o negócio acontecer. Ele vai conseguir estar o tempo inteiro resolvendo tudo que tem para fazer? Não, ele vai ter que dividir isso. Então, hoje, para o objetivo que eu tenho hoje, para o objetivo que eu tenho essa semana, o que é importante? Quais são as situações importantes? Isso tem que ser feito, porque é o importante. Se você não fizer, vai virar o quê? Urgente. Você vai fazer no atropelo, Sim. Você vai fazer na correria, você vai fazer no desespero. Agora pensa, você vivenciando isso na prática, o teu emocional como é que fica? Dentro de você, aquela história, as vozes da pendência, que o diabinho e o anjinho falando o tempo inteiro, quando vocês falam, não tem aqui lá e não fiz isso aqui lá, mas eu tenho uma reunião, não consegui ir. E você vai... Aí o que entra nesse campo? Procrastinação. Entendeu? Por quê? Porque a ansiedade começa, a inabilidade do medo, a inabilidade do que você tem para fazer. E o empreendedor luta o tempo inteiro, até o negócio, vamos dizer, deslanchar, com a sensação de não vou dar conta, né? Sim. Esse é um medo. Mas eu quero destacar também mais uma vez algo que é o que você comentou, que é a questão da clareza. Sim. Esteja assim com um nível de clareza tão alto que você tenha a capacidade de dizer não. Porque nós temos que dizer não muitas vezes. Sim. O não, falar não é necessário. Ah, você está me fazendo esse convite, obrigado, mas é não. Porque tá tão claro o que eu tenho que fazer, para onde que eu estou indo, que a resposta é não. A tua colocação é perfeita. E é onde o empresário encontra equilíbrio se ele tiver essa visão. Para ele ter essa visão, embora a palavra hoje seja muito batida pela internet, ele precisa ter o seu propósito claro, né? E o que é um propósito claro de vida? O propósito tem sempre vai ter dois níveis. Um que é relacionado ao ser e outro ao fazer. O ser, por quê? Porque são as duas dimensões onde a gente passa a vida. Então a gente já está falando de um campo emocional muito claro, uma clareza emocional, né? Isso vai gerar
Autoliderança vai gerar poder pessoal se ele tiver essa clareza aqui. O que é um propósito? Propósito é você falar assim, e ó, é uma diretriz muito grande para a pessoa empreender no nicho certo. Propósito de vida é relacionado a você ter clareza sobre os seus dons e seus talentos naturais, né? Aquilo que você é bom. Por exemplo, a minha área, que dons eu utilizo? Comunicação, interpretação de pessoas, treinamento, são dons naturais. Entendeu? Não foi coisa que eu fui aprender. Claro, eu desenvolvi, é diferente, mas eu não fui aprender em algum lugar. Sempre tive isso. Né? Acabei desenvolvendo por natureza uma liderança onde eu estive por causa disso. Então você veja que os dons vão levando você para nuances próximas. Né? Então você vai ganhando o quê? Poder pessoal. Então, o propósito de vida tem que ser os teus dons, de preferência, emprestados para um trabalho em que você... que nesse trabalho você se unindo o trabalho em si com aquilo que você gosta de fazer, que você mais curte, que você tem com o potencial que está dentro de você. E aí você pega e diz assim, bom, onde eu quero chegar com esse propósito, com esses dons. Então veja que se você olhar para o empreender e a pessoa fala assim, pô, eu estou aqui num trabalho que eu não quero sair da CLT, eu quero empreender e tal, o que eu vou fazer? Olha para os seus dons, olha no que você é bom. Como é que você distingue isso? Pô, deve ter alguma coisa que você faz melhor que a maioria das pessoas. Você não precisa fazer tanto, mas você faz, ou aquela coisa que todo mundo diz, pô, mas isso aqui é bom, você devia trabalhar com isso. Você manda bem, você faz. Ou uma outra forma de você analisar isso é você olhar para ele e falar assim, poxa, quando eu faço determinada coisa, parece que o tempo não passa. Eu nem sei quanto tempo levou aqui, de tão feliz que eu fico. É esse o caminho. E na pior das hipóteses, você pode ainda levar para uma situação assim, poxa, qual é meu dom propósito? O que te incomoda no mundo que você tem vontade de mudar? Fala, pô, eu dedicaria um trabalho, um esforço então para eu mudar isso no mundo. Tá aí um propósito para você. Então, quando você começa a ter clareza sobre isso, você está tendo clareza sobre a tua força, motivação, né? Que você falou, você está tendo clareza sobre o porquê que você quer fazer as coisas. E isso tem que guiar você, porque senão você não deleta, como você estava falando. O deletar significa que isso não serve para o meu propósito, isso não serve para o que eu quero, isso não serve para a minha visão futura. Tchau, tchau, tchau. Vamos aqui. Entende? E a maioria dos empresários não tem isso claro. Temos hoje pesquisas que mostram 87% das pessoas perdidas em relação a quem são e ao que querem fazer. Você veja, então é crise de identidade com crise de capacidade. Sim. Aí a gente entra no campo que eu ajudo muitos empresários a entender via a sabedoria bíblica isso. Olha. Tá? Por quê? Porque a Bíblia tem um conceito. Tudo que acontece, a Bíblia não, o que a Bíblia significa, né? Eu não vou falar aqui sobre religião, tá? Eu quero falar sobre o lado da Bíblia ser um livro, o manual de regras para uma vida plena que o Criador de tudo deixou para a gente aqui. Se você não acredita em Deus, você tem que olhar e falar assim, essa inteligência infinita, esse poder superior, esse Criador poderoso que tudo fez até hoje acontecer. Então, esse Criador criou a todos nós, né, em sua imagem e semelhança. Está lá em Gênesis, na Bíblia, isso explicando. O que significa isso, imagem e semelhança? Intimidade e comunhão. Então, se eu tenho intimidade e comunhão como mentalidade, né, você citou aí no início do programa a forma que eu trabalho, você tem que desenvolver uma mentalidade em que você se conecte com o seu espiritual. A espiritualidade é a conexão com o Criador. E Jesus Cristo, quando veio, ele explicou como isso acontece, para que as pessoas não ficassem muito nervosas. Aí ele falou assim, perguntaram para ele, e esse Deus que você fala tanto aí está onde? Né? Ele falou assim, está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de vós. O Deus está no reino de Deus, mas o reino de Deus está dentro de vós. O que isso significa na vida prática? Que você tem a força suficiente para vencer qualquer desafio. E se a gente fala aqui que o grande problema é você vencer um medo que vem da ansiedade, desse tipo de coisa, é esse medo que você tem que vencer no empreender. Porque você vai estar sempre frente a frente com a ansiedade, com o desafio, com o medo do futuro. Então, se você espiritualmente não é forte nesse sentido, você dá vazão para o problema da mente. Sim. E o ser humano está nesses números que eu falei de ansiedade e depressão hoje. Sim. Então, onde estão essas 2 ou 4 pessoas que estão com depressão? Estão nas famílias, estão no trabalho, nas equipes de venda, nas equipes de marketing. O empresário é isso. Um pai, uma mãe está enfrentando isso. Então, se a gente não se der conta
disso, a gente vai meio que tentando aleatoriamente fazer as coisas. Mas quando eu falo assim, peraí, eu tenho que me tornar uma pessoa mais espiritualizada para que eu domine mais meus pensamentos, minhas emoções, passe a fazer escolhas melhores e aí eu produzo mais. Então, ó, qual é o que acontece hoje? As pessoas estão querendo produzir, fazer, meu Deus, conquistar, ter. Aí falham em um monte de coisa, erram em um monte de coisa, não tem preparação para um monte de coisa. Quando ela vai ver, o problema está no mental, que está todo detonado, ou no espiritual, que está completamente afastado. Não tem.